Bora lá então? Bom, começando aqui, galera, o segundo episódio da série do Sênior ao Júnior, né? E a gente falou no episódio anterior sobre ciência da computação, sobre computação e o quão importante eu acredito que é você conhecer, né, essas coisas, esses conceitos computacionais antes de iniciar a sua vida de desenvolvedor, né? E aí a gente falou ali sobre o que tem dentro do computador, né? E como o computador para a ciência da computação é só uma das ferramentas que a gente tem ali de executar operações, vamos dizer assim, né? O computador hoje, para a gente é super comum, assim como o celular, né? Que é uma forma, é uma ferramenta da ciência da computação para a gente poder executar ali as atividades que a gente tem no nosso dia a dia, as coisas que a gente quer criar, as coisas que a gente cria. E essa tecnologia toda tornou a ciência da computação ali muito mais próxima da gente através dos computadores, né? Aqueles que processam todas as instruções que a gente precisa no dia a dia, tá? E aí, galera, que eu quero dizer para vocês aí? Se você já programa hoje num nível mais pleno ou num nível mais sênior, você vai entender muito mais dos conceitos que aqui eu vou falar para vocês, porque no fim das contas, tudo no computador é programado, correto? Tá? Então, fique esperto, se atenta aí que a gente vai falar sobre diversos conceitos aqui e eu não vou especificamente me aprofundar em todos esses conceitos, tá, galera? A ideia aqui é introduzir todo mundo nesses conceitos, explicar um pouco, falar sobre eles um pouco, e aí você pode abranger maior aí, né, trazer mais conhecimento para sua pesquisa pessoal, tá? A ideia aqui, como eu disse para vocês, e assim, na verdade eu quero mudar um pouco o que eu falei no vídeo anterior de que eu não quero ensinar. Na verdade eu vou ensinar, né? Eu vou ensinar para vocês métodos, formas de vocês pesquisarem as coisas, né? Com um pouco do meu conhecimento aqui, mas eu não vou vender isso daqui, não vai se transformar num curso, tá, gente? Vocês não vão precisar pagar por isso que eu tô falando para vocês aqui em nenhum momento, tá bom? A ideia aqui é eu ensinar vocês o que eu conheço um pouco, as coisas que eu julgo serem importantes ali para o dia a dia, não só do desenvolvedor de software, né, mas o dia a dia de todo mundo aí que trabalha com tecnologia, que é o principal foco aqui desse canal, na verdade. Então a ideia é ensinar um pouco vocês, mas eu não vou ensinar vocês ali os conceitos de cada coisa, eu não sou professor, tá? Então eu quero ensinar para vocês ali o meu método, né, o meu método de pesquisa, o meu método de estudo, por onde eu vou, quais as coisas que eu julgo importante no dia a dia aí pra gente poder evoluir, tá bom? E aí, antes de a gente começar a falar mais aqui sobre os conceitos computacionais, o que eu quero dizer para vocês, galera? No mundo do desenvolvimento de software, tá? É muito fácil você confundir programar com saber programar. Pô, mas não é a mesma coisa? Não, na verdade, né? E o resultado de ser não tá aí. Um monte de gente desempregada, um monte de gente que não consegue se recolocar no mercado porque tem dificuldade, muitas vezes, na hora de passar na própria entrevista. São conhecimentos mais técnicos ali, coisas conceituais, seja da linguagem ou seja do desenvolvimento de software como um todo ali. Quando eu falo disso, eu falo de TDD, DDD, todas as metodologias de desenvolvimento. E muita gente não abrange muito desse conhecimento, então acaba tendo dificuldade até com a própria entrevista, tá? O entendimento desses temas é muito, muito importante, porque isso tudo vai te ajudar em situações complexas do seu dia a dia, tá? Só para relembrar vocês, eu já estou 3 anos sem desenvolver softwares profissionalmente, né? Eu atuo com gestão de projeto hoje, então eu cuido dos projetos que eu até então programava. E para mim isso é uma escola diária, tá? Se talvez lá no começo da minha carreira eu não tivesse aprendido tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, que são esses conceitos computacionais, o que é o computador de fato, o que são redes de computadores, como elas funcionam, o que são servidores, como configurar um servidor, como criar uma rede, como configurar um roteador, essas coisas mais básicas, talvez hoje eu teria uma enorme dificuldade
em lidar com os problemas que eu tenho no meu dia a dia, né? Então o fato de eu conhecer bastante coisa, não só relacionado às linguagens de programação, ao desenvolvimento de software em si, me fez, né, tá onde eu tô aqui e evoluir bastante na minha carreira, tá? Então, para mim, ainda, apesar de eu já trabalhar com gestão de projeto há bastante tempo, já fiz isso em outras empresas também, não só na empresa que eu tô, mas antes eu fazia a gestão do projeto e programava também. Hoje em dia eu tô completamente fora da programação, não programo de fato, mas tenho meus times de desenvolvimento ali todos os dias, a gente tá sempre junto, ajuda o pessoal aí, enfim, é isso, tá? E galera, hoje, é igual eu falei pra vocês, né? Hoje eu vejo a importância de a gente saber muitos dos conceitos, né? No dia a dia a gente acaba se deparando com uma galera um pouco mais júnior ali, um pleno no início de carreira, e a gente vê a dificuldade que a galera tem de muitas vezes manter a calma perante a um problema, né? Não saber como resolver não é o maior dos problemas, né? É você não conseguir ter por onde ir, você não sabe por onde ir para começar a resolver aquele problema, né? Então, coisas assim que eu quero tentar trazer para vocês nesses vídeos todos, tá? Ser sênior, ser pleno, ser júnior, muitas vezes não tá ligado de fato ali a quantidade de código que você conhece, a quantidade de projetos com código que você trabalhou, qual framework da moda que você conhece. Isso envolve muito mais outras coisas no dia a dia de um profissional, né, do que simplesmente só saber ali o quanto de código que você sabe, tá? Mas voltando ao tema do vídeo aqui hoje, a gente vai destrinchar mais um pouquinho ali da CPU, né, que muitas pessoas acham que é o computador de fato, né, o gabinete ali, e na verdade não é. Né, a CPU ela é outra coisa. Então o que eu quero trazer com esse vídeo aqui? Eu quero trazer um pouco mais sobre a arquitetura de John von Neumann, como ele pensou na arquitetura computacional, que é os computadores que a gente usa aí hoje, até hoje, lá desde os anos 60, desde os anos 50, sei lá exatamente quando que foi, mas é a metodologia que a gente utiliza até hoje na construção de computadores e todos os seus periféricos ali, na verdade, né, como as coisas se comunicam. Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui no vídeo de hoje, tá bom? E só lembrando que no vídeo anterior a gente viu lá sobre um pouquinho, né, uma introdução bem pequena, quer se introduzir mais, quer aprender mais sobre ciência da computação, faculdade, outros cursos, não é aqui, tá? Aqui a gente vai se introduzir, aprender um pouco sobre cada uma dessas coisas, tá? Então a gente viu lá que a ciência da computação não está diretamente ligada ao computador físico de fato, né? E que o computador ali ele é só uma das ferramentas que a gente tem no nosso dia a dia aí para poder trabalhar e executar as instruções que a gente precisa, né? Então a gente precisa do computador porque é ele que executa as instruções ali pra gente, né? A gente fala um pouquinho sobre números binários, sobre o que tem dentro de um computador ali e tudo mais, tá? Então, eu já fiz o post desse vídeo, tá? Ele já está disponível lá no blog, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui também, tá? Nem sei se dá pra fazer isso, acho que dá, mas enfim, vou deixar aqui para vocês o link do blog, então acompanha lá também, tá? E ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo. E se você não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve aí, galera, dá aquela força pra gente, tem bastante gente assistindo, igual eu falei no outro vídeo, bastante gente assistindo que não se inscreveu ainda, então ajuda aí, se inscreve no canal, deixa um joinha nesse vídeo e bora lá. Já vou compartilhar com vocês aqui, gente, o blog, tá? Tá aqui na tela o blog, tá bom? Então, ó, o título desse blog aqui é Como Funciona a CPU e se você sabe o que é de fato uma CPU, tá? Então aqui tem toda a introdução que eu acabei de passar para vocês aí, tá? Eu também escrevo aqui a introdução para eu não me perder aqui nos meus temas, né? Inclusive o fato de eu não ter um roteiro
foi alvo de piada aí do nosso querido Fiasco, que assistiu um dos meus vídeos e reagiu numa das lives dele. Ele falou: caralho, eu não estou entendendo nada, não tem pé nem cabeça, começo, meio e fim. Então agora eu escrevo aqui os meus roteiros, garoto Fiasco, para eu não me perder aí, beleza? Tá bom? Então a gente vai partir daqui, ó, que é no post anterior. Nós vimos que a ciência da computação não está diretamente ligada de fato ao computador. Exatamente o que eu disse para vocês, tá? O que a ciência da computação estuda, na verdade, é o resultado do que nós fazemos com essas ferramentas, seja o computador, seja o celular, enfim, tá bom? E a gente vai falar mais especificamente aqui da estrutura de uma CPU, que é, na verdade, o nosso querido, conhecido, bonitinho, gostosinho processador, beleza? Que Newman chama ele de CPU. Por quê? Porque ele é a Central Processing Unit, a unidade central de processamento. Que isso quer dizer, galera? Quer dizer que é esse cara aqui responsável por processar a porra toda, tá? Tudo que acontece aí, todas as instruções que você passa, quando você escreve aquele seu Hello World bonitão, é por aqui que as coisas passam, tá bom? E aí tem uma série de caminhos lógicos definidos ali por impulsos, não, pulsos eletrônicos. Tudo dentro de um processador é um pulso eletrônico, tá? Para as coisas se comunicarem. E aqui, ó, exatamente aqui está como John von Neumann pensou no processador, tá? Você tá vendo aí, ó. Então, o processador todo, a CPU, ela é composta por uma unidade de controle, tá? Uma unidade lógica aritmética e os registradores, tá? Ela tem o ponto de entrada e o ponto de saída e ela se comunica diretamente com a unidade de memória, que a gente não vai falar sobre unidade de memória nesse vídeo aqui, beleza? A gente vai falar sobre unidade de memória nos próximos vídeos aí, tá? Então deixa eu só arrumar a tela aqui para a gente voltar para o nosso post, tá? Então, galera, como eu falei para vocês aqui, ó, a gente tem representado na imagem as subunidades de um processador, que são exatamente essas que eu acabei de falar para vocês. Unidade de controle, unidade lógica e aritmética, registradores e a unidade de memória, que na verdade eu coloquei aqui, representado na imagem, mas ela não faz parte do processador de fato, tá? O processador, ela se comunica com a unidade de memória, que a gente vai falar depois, tá? O que é a unidade de controle, tá? Então, especificamente aqui, ó, a unidade de controle é quem organiza todo o rolê. Na verdade, é aqui que tudo acontece, tá? Ela coordena tudo que vai acontecer no processador. É na unidade de controle que são interpretadas, tá? Aqui na unidade de controle são interpretadas através de um decoder. Tem um decodificador ali, tá? Que ele decodifica todas as instruções que recebe da memória, são obtidas da memória, tá? Nessa comunicação entre processador e memória, as instruções chegam para o processador ali e é ele quem direciona as operações para quem de fato vai executá-las ali, tá bom? Então a gente tem toda uma estrutura dentro do processador ali, tudo aquilo ali é direcionado para algum lugar processar determinado tipo de instrução, tá? No caso da unidade lógica e aritmética aqui, é aqui nesse lugar que a unidade de controle manda tudo que é relacionado à soma, subtração, multiplicação, divisão, as operações lógicas do nosso código aí, o AND, o OR, o NOT, o SHOR, tudo isso aqui é processado pela unidade lógica e aritmética, tá? Então ela realiza todas as operações matemáticas ali também, né? Então, eu até coloquei esse ponto aqui, ó, tá? Lá no front-end, para quem trabalha aí com front-end, e você lá na hora de codar o seu CSS, por exemplo, você vai lá para fazer um gradiente, né? Você pode fazer um gradiente ali de diversas formas no CSS, mas você pode usar uma instrução ali que é o calc, né? Que você calcula ali as cores, né? Por quantidade de pixels e tudo mais. Você faz ali um percentual com uma soma, uma subtração,
uma multiplicação para você poder de fato criar um degradê ali, né? Um gradiente no CSS. E quem faz, no fim das contas, todo o processamento disso daí é a unidade lógica e aritmética. É essa parte do computador, do processador, na verdade da CPU, que processa esse cálculo que você acabou de codar ali, aquela instrução que você acabou de dar para o navegador executar. Eu até trouxe aqui, né, um exemplo disso. Né? Aqui a gente está criando, ó, um background linear, né, ó, para, né, um linear para a direita ali, e aqui está todo o cálculo, ó, né? Então você tem ali o percentual, você tem um cálculo baseado no percentual, mais a quantidade de pixels que você quer somar e mais um percentual de cores ali, e no fim das contas ele vai te retornar esse carinha aqui, ó, né? Isso aqui, vamos ver, isso aí, ó, tá vendo? Isso aqui que você está vendo na tela que é processado lá pela unidade lógica e aritmética. Claro que não é ela que renderiza isso na tela para você, mas é dentro da unidade lógica e aritmética lá do nosso querido processador, tá? Que é calculado essa paradinha toda aí, e é através disso que você sabe que a sua instrução foi válida ali para o computador, né? Então quando você retorna, quando você tem o retorno daquilo ali, você sabe que de fato a ULA foi lá e executou aquele cálculo que você pediu para ela, tá? E aí, pessoal, não se preocupe em entender o que está escrito aqui, o que é esse CSS, o que é 0% dessa cor, o que é 50% mais 10 pixels dessa cor. Isso não é o momento para isso, tá? O que você precisa entender ali é que na unidade lógica e aritmética do teu processador é processado todas as operações lógicas ali, né? E as operações matemáticas também, beleza? A próxima parte aqui pra gente... outra coisa. Se você quiser, você pode se aprofundar muito mais em como essas coisas do processador funcionam, tá bom? O hardware é uma parte muito legal de todo o processo da computação ali, né? Eu trabalhei com suporte de máquina física durante um tempo aí lá no comecinho da carreira, quando eu era mais jovem também, e eu sempre gostei muito, né? Eu ganhei computador muito jovem, né? Lá no comecinho dos anos 2000 eu já tinha computador, eu brinco com computador ali desde 96, 97, eu tenho um tio que ele trabalhava num grande banco do Brasil, e ele tinha um computador em casa, não tinha internet, não tinha nada nessa época, mas ele tinha um computador. Então, cara, eu escrevia texto, eu jogava no pinball lá, né, desde o comecinho do Windows 98 ali, do Windows 95 na verdade. Peguei o Windows 98, vários outros Windows vieram depois disso aí, Millennium Edition, quem lembra dessa bomba, parecia uma maré dentro dos nossos computadores, né? Mas enfim, galera, é uma parte muito legal aí, a parte de hardware. Eu gosto bastante, até hoje eu gosto bastante. Não mexo com isso fisicamente, lógico, mas eu gosto muito de estudar, gosto muito de entender como funcionam os computadores mais recentes, os processadores novos que a gente tem, os tipos de memória, quais as placas-mães, como que uma placa suporta um processador e quanto de fan você tem que ter para o seu processador atuar na temperatura certa aí. Lá no comecinho da carreira também eu tinha um computador que ele tinha um processador da AMD. Eu não me lembro o nome desse processador, mas ele tinha um problema crítico. Ele trincava o cristal que fica no meio do processador, né? E aquele trinco fazia com que o processador parasse de funcionar, né? Então, cara, eu descobri isso na época, eu era muito novo, sei lá, devia ter uns 14 anos, 13 anos, e putz, eu fiz de tudo assim para conseguir com os meus pais que eles comprassem um processador novo, e eles não tinham grana na época, né? Então, esse tipo de conhecimento me acompanha aí desde novo, porque eu sempre fui muito curioso para isso, né? Afinal, quando eu era novo não existia internet, quando eu era pequeno nem computador existia, né? Então tudo isso foi muito novo, muito recente, e foi muito legal de aprender, que é o que eu quero trazer para vocês aí, gente. É um conhecimento extremamente especial, ele é válido demais, tá bom? E seguindo aqui no nosso
no nosso cronograma de estudos aqui, tá? Como eu disse, você pode se aprofundar lá, e se você começou a se interessar, busque mais conhecimento, tá? E, só para continuar, os dados que a unidade lógica usa para trabalhar ali, ela vem dos registradores, tá? É o próximo tópico agora, mas esses registradores, eles armazenam durante um período ali o processo, o que você precisa, né? A instrução que vai ser passada por ali, processa e devolve o resultado todo, tá? Então já vamos entrar aqui direto no tema dos registradores. Deixa eu ajeitar aqui, ó, tá? Então, antes de qualquer dado, qualquer coisa ser processada ali no seu processador, ele é armazenado nos registradores, tá? Não somente os dados, mas todos os endereços de memória, né? Onde na memória aquela instrução tá? Qual que é o endereço de memória onde está aquela instrução? E qual é a instrução que será executada? Tudo isso fica armazenado ali dentro dos registradores, tá? Esse armazenamento, eu até vou falar aqui, ó, né? Eles são o mais alto nível na hierarquia. Os dados aqui, eles não passam de 1 nanosegundo. Então é um lugar de armazenamento extremamente rápido, porque o processador ele funciona num nível extremamente rápido, tá? Então, como eu falo aqui também, ó, é um espaço extremamente rápido e fica localizado dentro da CPU. Tá bom? Então é justamente o registrador, ele pega, armazena ali rapidão qual que é o endereço da memória, qual que é a instrução, pá, tal, sei que lá, e vem aqui a ULA e pega a parada e processa e vral. Tudo muito, muito rápido. Tudo isso acontece em menos de 1 nanosegundo ali, tá? Então, muito louco. Quer saber mais? Vai pra cima, meu amigo. Tá? A gente tem alguns registradores aqui, ó, que são os mais conhecidos, né? Eu nem vou dizer que são os mais importantes ali, porque são vários e todos eles são importantes, cada um para sua tarefa, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, que a gente tem o contador de programa. O que é esse cara, né? Então é dentro da PC, na verdade, que a gente chama em inglês, né? Chama Program Count, indica qual é o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, no registrador, enquanto tem coisa lá no seu processador, enquanto tem coisa sendo processada, já tem coisa para ser processada na sequência, e é o contador de programa que diz qual que é o próximo endereço que vai ser executado ali, seja pela a unidade central, seja pela ULA, seja por quem for, tá? Então é esse carinha aqui que guarda qual que é o endereço da próxima instrução, tá? A gente tem também o registrador de instrução, é esse cara que armazena de fato o que está sendo executado naquele momento, tá? Então é no registrador da instrução. Tem o acumulador, que ele é utilizado para armazenar o resultado das operações lógicas, tá? Então tudo que foi processado lá na unidade lógica e aritmética é dentro do acumulador que fica armazenada essa parada aí, esse resultado, tá? E a gente tem o registrador de dados, que ele armazena temporariamente os dados que estão sendo processados, tá bom? Então a gente tem esses registradores, eles são os mais importantes, vamos dizer assim, tá? Mas para vocês entenderem que assim, tudo dentro do computador, assim como lá no seu código, tudo são instruções também. Tá? O registrador de dados, ele tem lá dentro dele uma programação que diz o que ele tem que fazer. Assim como o acumulador, assim como o registrador de instruções e o contador de programas. Então tudo dentro do computador, ele é uma instrução programada, né? Seja, eu nem sei como que são programadas especificamente essas coisas aí lá pelos fabricantes, né? Muito provavelmente isso daí é algo que já foi construído há muito tempo atrás e eles só vão evoluindo, melhorando aquela instrução, aquele código que está dentro desses caras aí, dentro do processador, né? É outra maneira de se programar. Então, para vocês entenderem também que assim, não existe só Node.js, Python, Golang, .NET, C Sharp, não existe só isso. Existem diversas outras linguagens ali a nível de máquina mesmo, que você pode se especializar e aprender mais sobre isso, tá? É um caminho também para quem quer aprender a programar,
tá? Tem bastante outras formas de você aprender essas coisas aqui, não pelos meios mais tradicionais, como os bootcamps de desenvolvedores aí para construção de APIs e front-ends baseados em React, né? Existem várias outras coisas, tá? E aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês que tudo funciona ali em nanosegundos, tudo é processado muito, muito rápido, né? Eu também trouxe aqui um tema para vocês, que é sobre o clock do processador, né? Para finalizar o material aqui, eu queria, sobre como funcionam os processadores, que é isso que eu trouxe aqui para vocês, a gente também precisa entender um pouquinho sobre o clock, tá? O clock de um processador, basicamente, é a frequência. É a frequência com que ele executa os ciclos de operações ali, tá? Essas frequências ali, ó, que é o clock do processador, ele é um pulso eletrônico, né? Então, o que isso quer dizer? Quanto maior a frequência, mais tarefas o processador é capaz de realizar, tá? Então, tudo isso daí é medido em hertz, em megahertz, tá? Então, é o clock que diz, né, a quantidade de pulsos ali que a gente consegue trafegar significa que é o que ele, quanto mais ele vai processar mais e mais coisas, tá? E isso não depende, claro, apenas somente do clock, tá? Tem diversos outros fatores aí, que inclusive a quantidade de núcleos do seu processador aí, tá bom? Então você tem um dual core. Eu existi para ver o lançamento do dual core. Hoje a gente fala, sei lá, de quantos núcleos de um processamento, né? Então eu tinha lá, nem foi um dos terceiro ou quarto processador dos meus computadores lá, que ele foi ser um dual core, né? Eu tive um... é bem legal essa história. Eu fui um dos primeiros 100 brasileiros que comprou o Moto X, quando era do Google. Quando o Google comprou a Motorola, eles lançaram o Moto X. Era o celular mais premium da época, assim. Era animal. E ele era um dual core que ele simulava um octa-core. Muito doido, assim. É bem legal essa história, inclusive. E eu tive um 6 Moto X depois disso, né? Então, ó, voltando a falar do clock aqui, não é só ele que determina ali de fato a velocidade real do processador, tá? Claro que ele tem uma influência muito grande, porque como eu falei anteriormente ali, ó, quanto maior a frequência, né, quanto maior o clock do seu processador, mais tarefas ele consegue realizar. Mas a real velocidade não depende só disso. Tem vários fatores, inclusive aí os núcleos, e aqui, ó, a frequência ela é representada pela emissão de pulsos, que foi aquilo que eu falei para vocês. Esses pulsos eletrônicos, eles são coordenados ali com todos os outros componentes do computador, né? Então você tem diversos chips ali na sua placa, cada uma delas com as suas respectivas programações, e elas recebem pulsos eletrônicos ali, pulsos elétricos, que diz o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Tá bom? E aí, galera, é mais do mesmo aqui, tá? Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, vai pra cima, é muito legal, eu gosto bastante, eu tô muito feliz de estar revisitando esses conteúdos, porque de verdade, no dia a dia, a gente esquece que a gente já passou por essas coisas e o quão essas coisas são importantes, né? Eu não trabalho diretamente com infraestrutura computacional ali, né? De fato com servidores, com redes faz muitos anos que eu não mexo com isso. Então não é algo que faz mais parte da minha rotina do dia a dia. Mas para essa galera, se você tem interesse em trabalhar com cloud, por exemplo, cara, você precisa muito saber como que é o funcionamento dos computadores, para você saber quais tipos de máquina que você vai alocar, quais os tipos de processadores que você precisa para determinada atividade de determinado software, né? Eu falei em alguns vídeos atrás aí sobre a inteligência artificial, né? E como vocês sabem, muita GPU. O que é GPU? É muita placa de vídeo. Por que as inteligências artificiais usam placas de vídeo? Não poderia só usar ali para fazer o processamento, uns processadores foda, com umas memórias foda? Então são coisas no dia a dia que vocês precisam aprender mais, evoluir mais para poder evoluir mesmo. Essa é a fita. Tem que evoluir na carreira, e para evoluir, para crescer, você precisa estudar, meu amigo. Não tem outro lugar para você fazer isso que não seja dentro dos seus estudos, tá bom? Aqui no blog eu vou deixar todo esse material para vocês, então
Leiam novamente o material, assistam o vídeo novamente, aí se vocês tiverem interesse também, compartilhem esse material. Eu vou deixar todas as referências de pesquisa que eu usei para poder construir esse material aqui para vocês, tá bom? Tudo isso que você está vendo aqui, gente, eu escrevi com as minhas próprias mãos. Não foi a inteligência artificial que escreveu isso para mim, tá? A inteligência artificial ela me ajudou a chegar onde eu queria, né? Coloquei o meu promptzinho para chegar onde eu queria, mas toda a pesquisa referencial desse conteúdo que eu tô falando e que eu escrevi, eu que fiz, tá? Com as minhas próprias mãos aqui e com essa voz que lhes fala, tá bom? Então, por conta disso, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, me ajuda aí. Tô tendo um trabalhão enorme para fazer esse material aqui para vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha esse vídeo se você gostou. Se você não gostou, desculpa aí, eu tô fazendo o meu melhor por isso, tá? Espero que os próximos sejam mais legais para você também. E é isso. Valeu, quero agradecer todo mundo que está acompanhando, compartilhando esse conteúdo, tá bom? Vamos que vamos. Obrigado, pessoal.